Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 111 mil dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,6%. O Bitcoin está sem sombra de dúvida no caminho, lutando para renovar o seu topo histórico. Nesse momento, o topo histórico do Bitcoin, a all-time high, foi de 111.900 dólares, aproximadamente 2 meses atrás. E hoje a gente já chegou a 50 dólares de uma nova all-time high, mas ainda não bateu. É bem verdade que a gente pode ver que alguns perfis no Twitter já começaram a relatar uma all-time high de 112 mil dólares, mas a grande verdade é que a gente ainda não bateu. Conferindo com a MarketCap, conferindo com a Ingico, conferindo com a Paprika, que são três dos principais index price, né, dos indexadores de preço, e de fato não aconteceu a renovação da all-time high em nenhuma dessas plataformas. Então a gente está muito perto, mas ainda não renovou. Porém, parece ser de fato uma questão de tempo para a gente conseguir renovar a all-time high do Bitcoin e o Bitcoin passar dos 112 mil dólares. E esse sentimento de alta tem sido visto também pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo, está com uma alta considerável de 5,1% ao longo desse último dia, com cada unidade, nesse instante, em 2.770 dólares. Inclusive, diversos analistas falam que é provável que o Ether consiga chegar a 3 mil dólares até essa semana, que fechou acima dos 2.700 pela primeira vez em um mês, que o Bitcoin está tendo uma queda de dominância dentro do mercado cripto, ou seja, as outras criptomoedas estão conseguindo se valorizar perante o Bitcoin, principalmente o Ether ao longo desses últimos 2 meses tem conseguido, e que a próxima faixa realmente a ser superada é a dos 3 mil dólares. Então muitos analistas estão muito otimistas com o rendimento do Ether no curto prazo, e parte desse otimismo é sem sombra de dúvida por causa dos ETFs. No dia de ontem, no mercado americano, tanto o ETF de Bitcoin Spot quanto o ETF de Ether Spot tiveram um inflow. O ETF de BTC Spot teve um inflow de 1.898 BTC, com o ETF da BlackRock liderando mais uma vez, com 1.128 Bitcoin adquiridos. E no ETF de Ether Spot a gente teve uma entrada bastante forte. Foi um inflow de 80.834 unidades de ETH, que em dólar americano deu aproximadamente 211 milhões de dólares. Inclusive, foi o quarto dia consecutivo, o quarto business day, o quarto dia útil consecutivo de inflow nesses ETFs. Bastante interessante, ainda mais se a gente comparar com o que está acontecendo com algumas ações do mercado americano de uma forma geral, especialmente as de tecnologia. A Meta, por exemplo, está caindo quase 2% no mercado de hoje, a Microsoft está caindo quase 1%, o Google está caindo quase 1%. Isso justamente por causa dessas tensões globais da trade war que voltaram a aparecer. O Brasil, inclusive, tomou aí uma taxa extra de 50%, em uma carta que o presidente Trump enviou para o presidente do Brasil no dia de ontem. Mas, de qualquer forma, apesar da gente estar vendo o setor, principalmente de tecnologia e de varejo, sofrendo bastante, a gente vê que o mercado americano está tentando assimilar o golpe. No dia de hoje, o mercado já está aberto há aproximadamente 1 hora, já está operando em 1 hora, o S&P 500 praticamente estável, 0,03% positivo, a Nasdaq está em queda um pouquinho mais forte, uma queda de 0,5%, e Dow Jones está em alta de 0,3%. Mas de qualquer forma, que não falei, as empresas de tecnologia estão sofrendo mais, e é justamente nesse período que o Bitcoin está se valorizando, tem um potencial enorme de romper o all-time high hoje. O Ether também está conseguindo uma valorização bastante expressiva. Então, nesse cenário caótico, é um cenário que as criptomoedas estão conseguindo nadar de braçada. Dando continuidade ao episódio de hoje, Butão, que é um dos países que já adotaram o Bitcoin como uma reserva estratégica, e mais do que isso, o Butão faz a mineração do Bitcoin. Ele movimentou no dia de hoje 23 milhões de dólares em BTC, justamente após essa nova escalada de preço do Bitcoin. Eles enviaram aproximadamente 212 BTC para o endereço da Binance na manhã do dia de hoje. E isso é claramente uma intenção de venda. Isso já aconteceu em outros momentos, a gente já viu isso em outros momentos, que geralmente o Butão, quando faz esse envio,
quer sinalizar venda. E eles costumam fazer esse envio quando tem alta de preço, algum recorde de preço, se aproxima de alguma marca em específico. Então agora a gente viu se aproximando em algumas corretoras dos $112 mil, então a gente já teve justamente essa movimentação do botão para vender alguma coisa. A gente já teve movimentos semelhantes a esse quando o Bitcoin estava se aproximando, por exemplo, dos $100 mil. Vale ressaltar que mesmo com essa venda, o botão continua sendo um grande entusiasta de cripto de uma forma geral, e eles têm quase 12 mil BTC. É mais de 1,3 bilhão de dólares, e isso inclusive depois dessa movimentação. Fora o BTC, eles têm também alguma quantidade de outras criptomoedas, mas é uma diferença abissal. Que nem eu falei, no Bitcoin eles têm aproximadamente 1,3 bi de dólar. O segundo maior criptoativo deles é o Ether, onde eles têm aproximadamente 2 milhões de dólares, ou seja, bem menos mesmo. Então a mineração de Bitcoin é o grande foco das criptomoedas do Butão, né? Um país asiático ali que está sem sombra de dúvida chamando bastante atenção. De qualquer maneira, fizeram essa movimentação, 23 milhões de dólares, muito provavelmente vão vender, o que faz parte. Eles mineram realmente para conseguir acumular Bitcoin pensando no longo prazo, e é claro, já é um percentual considerável do PIB deles que eles têm em BTC. Então eles aproveitam esses momentos de alta para realizar e poder usar esse dinheiro em alguma outra coisa no país. Dando continuidade ao episódio de hoje, e agora falando sobre o Donald Trump Jr., o filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele investiu em uma empresa de tesouraria em BTC. É isso mesmo, Donald Trump Jr. revelou o investimento na Thumbs Up Media Corp, que é uma empresa de marketing em mídias sociais que recentemente adotou a estratégia de tesouraria em Bitcoin. A empresa ela não tem uma quantidade tão grande assim de Bitcoin, atualmente eles detêm 19,11 BTC, avaliado em aproximadamente 2,1 milhões de dólares, mas de qualquer forma eles só começaram a acumular agora em janeiro, ou seja, algo bastante recente. E eles já anunciaram planos para aumentar essa exposição. Então o filho do presidente dos Estados Unidos está investindo em uma empresa de tesouraria, está investindo em mais uma empresa com relação com criptomoeda, e isso só demonstra o quanto a família Trump, de uma forma geral, é entusiasta do mercado cripto de uma forma mais ampla. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, saiu uma pesquisa aqui falando sobre o Brasil. Contas no vermelho, criptomoedas no radar. Pesquisa revela paradoxo da insegurança financeira do Brasil. Abre aspas. É um paradoxo que aqueles que são financeiramente mais vulneráveis frequentemente demonstram maior entusiasmo por oportunidades de investimento de alto risco, vendo-as como um caminho para sair da insegurança econômica. Fecha aspas. Essa pesquisa foi feita pela plataforma Booker Chooser, que revelou isso através de uma pesquisa que utilizou a metodologia de 3 indicadores do Global Findex do Banco Mundial: capacidade de poupança, disponibilidade de recursos para lidar com as despesas do dia a dia imprevistos e a dependência de empréstimos ou suporte informal de familiares e amigos. Também foram avaliados dados de pesquisas no Google Trends nos últimos 5 anos a partir dos termos relacionados a investimentos financeiros, como comprar cripto, negociações de ações e como investir. Vale ressaltar que, de acordo com essa pesquisa, os brasileiros estão entre os mais interessados em criptomoeda. Isso, para mim, não é paradoxal. É a opinião do Paulo Aragão. Isso não é paradoxal e, para mim, faz total sentido. Tanto é que algo que eu sempre falo criptomoeda começou a ganhar mais tração em países com pior situação econômica. Afinal de contas, em países com pior situação econômica, com moedas mais frágeis, é natural que as pessoas busquem uma forma de se proteger, busquem uma forma de sair daquela moeda e ir para uma moeda mais forte. E sem sombra de dúvida, a criptomoeda, o Bitcoin, as stablecoins auxiliam muito nesse processo. Não à toa, a gente já vê há anos na Venezuela, por exemplo, criptomoedas sendo utilizadas para você comprar as coisas no dia a dia. Inclusive, o antigo Rodrigo Dash, o Rodrigo Digital, ele fez um documentário na Venezuela e na Colômbia já deve fazer o quê? 4 anos, 5 anos, mostrando a aceitação de Dash e de USDT nas comunidades venezuelanas naquele momento, ou seja, não é algo de hoje. Então isso para mim não é um paradoxo, é algo que faz total sentido. Países com moedas mais frágeis têm uma tendência maior a buscar investimento em cripto e, além disso, pessoas com menor situação financeira, elas vão buscar sim, óbvio, oportunidades de ganho mais rápidos. Afinal de contas, se a pessoa tem pouco, ela não vai ser comprando a ação da Coca-Cola que ela vai conseguir mudar a situação da família dela, mas talvez se ela comprar uma criptomoeda, se essa criptomoeda explodir, ela consiga mudar a situação da família dela. Não falando que esse é a forma correta de se investir, mas é algo que faz total sentido existir. Isso não é novo, isso para mim não chega nem a ser um paradoxo. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha disso? Se você acha isso algo paradoxal ou se isso é algo
lógico para você. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui no episódio, muito obrigado. Tá vendo pelo YouTube? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast? Passa a seguir a gente por aqui também. Dá 5 estrelinhas pro Giro Bitcoin, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!